Pronto, pronto. Então, não só ela matou, mas ela faz questão de comemorar, de jogar na cara, aquela coisa assim. Isso de acordo com a Electra, né? A gente vai vendo esse ponto de vista e a sensação que eu tive A sobre a gente tem uma Clitemnestra. visão da outra peça, né, de Agamemnon, que de fato ela faz isso, né, também. A Clitemnestra Mas é foi muito diferente. interessante. No ponto de vista da Electra, é como se a Clitemnestra tivesse passado todos os limites já. Tipo, cara, ela já matou, o cara já tá morto, né? Vamos ficar bem. Mas não, tipo, a Electra fala, né, o quanto que ela maltrata a própria Electra, porque a Electra defende o pai, aí fala também que ela comemora a morte do Agamemnon, ela tipo extrapola todos os, como se não respeitasse nada que venha dele ou coisa assim, de uma forma muito desrespeitosa mesmo e louca até, né? Digamos assim. E aí a sensação que eu tive da Clitemnestra, né, pela voz da Electra, era tipo, bicha, você é destruidora mesmo, sabe? Tipo, tipo, não esquece, né? Aquela coisa da vingança como se fosse eternamente se vingando, né, do negócio. E aí depois, quando aparece o diálogo da Electra com a irmã dela, eu não sei falar o nome, Pera, deixa eu ver aqui. Crisótemis. Crisótemis. Vamos dar apelido, a Cris. A Então, Cris. Ótimo. A Cris. Ótimo, a Cris. Muito bom, muito bom. aí, então, você vê um outro ponto de vista, que é alguém que fala assim, que se comporta como foi errado, foi, mas assim, precisa ficar remoendo? Talvez não, né? Uma pessoa que está mais de Agora, boas, né? você reparou, Lena, agora você citou a Cris, né? O diálogo, não sei se vocês também repararam, né, mas o diálogo da Cris com a Electra é muito parecido o Luiz agora vai rachar o bico, né? Gente, adorei Cris. A Cris, Cris. puta que pariu. A da Antígona, né? Super íntimos da Cris, gente. Os gregos, em vez de facilitarem os nomes pra gente, não, né? Clitemnestra, gente. Agamemnon. Deus. Eu não vou nem dizer pra vocês. Gente, olha só, Agamemnon a gente chama de minhãozinho. de minhãozinho. Gente, eu tô relendo a Ilíada, né? Eu tô relendo a Ilíada. Na Ilíada tem cada nome, pelo amor de Deus. Então, assim, os gregos não facilitaram em nada, absolutamente nada. O Então, diálogo. você ia comparar com a da Antígona, né? Ou não? Sim, sim, sim. Então, por um momento, eu Inclusive, cheguei eu tô a fazer procurando uma aqui. eu desisti, porque eu senti diferente. Oi, Como é que é o nome calma da irmã aí. da Antígona? O Luiz falou alguma coisa. Inclusive, eu tô procurando aqui o significado do nome Crisótemis. Eu acho que tem alguma Olha coisa só, aí. Luiz, eu vou te dar a palavra, Lena. Segura aí. É importante isso que você falou, porque eu fiquei com isso na mente também. Eu fiquei com isso na mente, o significado do nome. Porque Temis, né, tem a questão lá da... Isso, da justiça divina. Pois é. Por Mas eu vou dar a isso que me palavra para a chamou. Lena, para ela terminar o raciocínio. Não, sem problema. Daqui a pouco. Sobre isso, eu senti um pouco. Como é que é o nome da irmã da Antígona? Esqueci. Ismênia. Então, eu senti que a Ismênia, ela não faz por algo assim, não por não achar que seja justo ou coisa assim. Eu acho que ela parece mais frágil no sentido de falar, nossa, nós somos mulheres, o que a gente pode fazer, né? Ela Mas tem muito... mas a Cris também fala o mesmo. A Cris fala, mas eu sinto diferente. Eu sinto que ela, tipo, principalmente nos primeiros diálogos, assim, que a Electra quer, tipo, caramba, como assim você não quer matar a nossa mãe, sabe? Tipo,
quando ela fala isso e fica impondo, querendo impor a vontade dela, a sensação que eu tenho pela fala da Cris é que não é que, assim, ela se sente um pouco mais frágil, sim, mas eu sinto pela fala dela que não é uma... A questão não é essa, a questão é que ela realmente não se importa tanto, ou ela não acha que precise chegar a esse ponto, entendeu? Eu sinto que ela tem uma... De certa forma, queira falar com a Electra que isso não vai ter fim, assim, né? Não vai resolver, né? E aí que eu ia uma chegar. Coisa que, inclusive, o Corifeu, né, fala, né, que ele fala assim, sobre a desgraça, né? Somar uma desgraça com a outra. O coro fala assim, ó, não acrescentar, ele falando com a Electra, né? Não acrescentar desgraças a desgraças. Né? Uhum. E aí eu vou vendo o ponto de vista, tipo, principalmente nesse início, né, de ver tudo que a Electra fala da Clitemnestra, da exigência que a Electra faz para a Cris, como se, tipo, ela tivesse mais certa que todo mundo, que os sentimentos dela fossem realmente os mais importantes e esse tá o certo. É uma cegueira, né, de certa forma, assim, de que ela não consegue enxergar nada além daquele sentimento dela. Só que, a princípio, né, eu sou um pouco otária, eu vou comprando a fala de todo mundo, né? Aí, depois, por isso que eu queria trazer esse ponto de vista, né? Porque quando você vê a fala da Cris, já não parece ser algo tão grave. E quando tem, principalmente, o diálogo da Electra com a Clitemnestra, você percebe também que não é tanto assim do jeito que ela fala. Tipo, tem aquilo, né? A Clitemnestra até fala, né? Não, matei mesmo, eu não vou negar, eu, né? Tipo, não tô arrependida disso e tal. Mas em algumas falas dela, ela fala assim: se você viesse falar comigo desse jeito antes, a gente poderia resolver. Ou poderia ter sido de outra forma, sabe? Então você percebe uma intolerância muito grande da Electra de não querer resolver o assunto de nenhuma outra forma. E o que me chamou a atenção também é na fala dela no início, ela falar com a mãe, dizer assim: você não consegue enxergar que se você acha que tem que vingar a morte de alguém, você está dizendo que você também vai morrer, porque alguém vai ter que vingar. Ela fala assim, exatamente assim. Se cada morte fosse reprimida sempre com outra morte, morrerias por vingança, não é isso? Isso. Só que é interessante... Que é contraditório, é paradoxal. Né? A Electra fala isso para a Clitemnestra e... né? Vocês sabem. Uhum. E aí você vê também uma contradição no comportamento da Electra, que é muito parecido com o da Clitemnestra também. Tipo, ela fica criticando tanto uma pessoa que age praticamente feito ela, porque ela também quer convencer os outros, manipular todo mundo a matar a mãe, assim, por ela. Tipo, eu não sei, não tive a sensação de que em algum momento ela pensou em fazer isso sozinha, sabe? Tipo, de verdade. Ela quer sempre convencer o outro a fazer. Pela peça, Helena, pela peça, você consegue compreender, de certa forma, que a ação da Electra era uma ação planejada. Por quê? Uhum. Ela praticamente salva Orestes, né? Ela entrega Orestes ao preceptor para que leve Orestes à região que eu não me lembro o nome, o Luiz deve lembrar, é Crise, né? É alguma região aí da Grécia, né? Vai para outro lugar. E a Electra é aquela mulher muito próxima à Clitemnestra no sentido de esperar. Enquanto na outra peça a gente viu a Clitemnestra esperando o sinal de vida de Agamemnon para cumprir o seu plano,
a Electra também está esperando o retorno desse irmão que vai salvar, que vai não só, Helena, acho que é importante dizer, não só vai vingar a morte de Agamemnon, mas tirar a Electra da condição de escrava. Porque a Electra, ela fala a todo momento que ela é uma serva na casa. E até o Sófocles, né, ele traz um detalhe muito sutil, que as vestes da Electra são as vestes da Cris, né, que mostra também o quanto que as duas eram tratadas de maneira diferente. Então, assim, tem outra jogo, né, que não é só uma questão familiar. Tão grande de vingança assim, né? Não entendi. Pode repetir? Até por isso, a Cris não vê uma necessidade tão grande de vingança assim. Ela não tá tão desconfortável, né? Sim, sim. Uhum. Quer continuar a falar mais sobre? Não, só queria trazer isso, que eu achei interessante, a questão de mostrar pontos de vista sobre uma mesma situação, né? Isso foi uma coisa que Lena, tem uma coisa que você falou da Cris que eu achei também muito interessante, assim, que é... Vocês estão ouvindo barulho de WhatsApp? Não, né? Ah, deve ser o meu. Não, o meu, vocês estão ouvindo? Ou não? Não. Ah, eu tinha ouvido, mas o meu também está fazendo, mas eu tô de fone e não deve estar transmitindo. Eu vou fechar aqui a janela rapidinho. Mas, enfim, tem uma coisa que me chamou também na fala da Cris, na fala da Cris, que é o seguinte, ela, em determinado momento, bem no início, ela diz que a Electra está com a justiça. Isso me causou uma certa ambiguidade, porque a Clitemnestra, ela faz justiça. A Electra está com a justiça é prometida a Electra, então, no fim das contas, não existe uma única justiça, existem diversas justiças, ou existe nuances de justiça? Ou a justiça mistura, se confunde com vingança, né? Oi? Eu senti que a Electra pesa isso. Eu senti que a Electra pesa isso, justificando o que o pai fez pelo fato de uma deusa ter pedido, de ser uma exigência. Então, a Clitemnestra não tinha o direito de se vingar, já que ele não tinha opção, já que ele estava servindo a uma deusa, né? Eu achei sensacional, cara, essa parte, porque traz uma outra explicação para aquilo que a gente viu em Eurípides, né? Porque em Eurípides, a gente viu que Agamemnon não tinha escolha. Sim. Desculpa, ele tinha escolha. Ele podia ou levar a Ifigênia a sacrifício ou não. Aqui, em Sófocles, é como se ele não tivesse escolha. Ele se orgulhou de uma ação, né, que foi ter caçado a corça de Ártemis. Ártemis o pune e aí desemboca tudo, né? Não tinha muita escapatória. Inclusive, eu estou aqui nesse trecho que eu acho muito interessante, né? Até marquei aqui, né? Que é a própria Electra falando, né? Sobre as motivações que levaram o seu pai a cometer aquele sacrifício à sua irmã Ifigênia, né? E que fez também aquele Clitemnestra para matá-lo, né? Mas ela justifica, né? Ou seja, aquele sacrifício foi uma forma de punição por um erro que ele cometeu com a deusa, né? Que fala assim, ó, tá na página 21, tá, gente, do nosso arquivo. Meu pai, segundo contam, passava um dia num bosque consagrado à deusa Imaculada, quando, assustada por seus passos, e rompeu uma alhada corta, rara, Luiz, rapidinho. Qual é o verso? Não tem verso, essa versão não tem a marcação. Mas qual é a palavra? Começa com qual palavra? É a página 21. Hã? Página 21. Na página... Isso. Só um momentinho, que eu vou abrir para você. Meu Deus. Um momentinho. Que aí todo mundo vai visualizar.
Eu acho que, já que a gente tem esse recurso, né, por que não utilizá-lo? Share screen. Luiz, qual é a página? 21. Todo mundo está enxergando? 20 Começa onde? Ou se não tiver enxergando. É aqui no iniciozinho mesmo. Meu pai. Né? Meu pai, segundo contam, passava um dia num bosque consagrado a Deus, a Imaculada, quando assustada por seus passos, irrompeu uma alhada corça, rara, com alongados chifres. Ferindo-a, pronunciou meu pai naquele dia, não sei que malditas palavras de vanglória. Irada, a Ártemis deteve a armada grega e estipulou como resgate necessário da costa morta por meu pai no bosque sacro que ele sacrificasse ali a própria filha. Foi condição imposta pela deusa casta para tornar a expedição realizável, tanto na ida como no retorno à Grécia. Depois de muito relutado e desesperado, meu pai sacrificou-a não por Menelau, mas vou pensar um momento como tu. Se para o bem de seu irmão ele a imolou, disso nasceu o teu direito de matá-lo, né? Então, veja bem, essa parte aqui de raciocínio, né, de argumentatividade que a Electra faz para justificar o erro, porque assim, porque é interessante, né? Em ambas as tragédias, né, tanto a de Ésquilo em Agamemnon, né, quanto na verdade, Coéfras, né, que vem entrar a Electra, mas tanto na de Ésquilo quanto na de Sófocles, a gente vê que Electra ela faz justiça em nome do pai, né? Ela está ao lado do pai, né? Ou seja, pelo fato da mãe ter matado uma figura nobre que é o rei Agamemnon. Agora, Né? Luiz, a Clitemnestra, num determinado momento, ela diz a Electra que matou Agamemnon. Eu achei até interessante esse trecho. Matou junto com a justiça. Ou seja, como se a justiça fosse o instrumento, digamos assim, que Clitemnestra utilizou como justificativa e autoridade em relação a Agamemnon. Então, volta por isso que eu queria voltar essa discussão das diferentes justiças sendo discutidas nessa peça, né? Uma justiça da Clitemnestra. Sim, ela... Fala, Luiz, pode falar. Sim, porque são espécies de justiças diferentes que elas entram em confronto, né? Elas entram em conflito, né? Por exemplo, anteriormente, eu acho que até dessa parte que você está falando aqui na página 19, a Clitemnestra diz o seguinte: fui mesmo, não irei negar agora, mas fui eu sozinha. Estava com a justiça, que atacaria se não fosse imprudente, né? Então, ou seja, então, estão vendo? no Tá momento aqui, ó. Estava com... Mas não fui eu sozinha, é esse trecho mesmo. Estava com a justiça. Isso. E acataria se não não fosse imprudente. Isso. Né? Então, vocês vejam que a escolha dela, segundo Clitemnestra, foi uma escolha prudente, né? Porque assim, e imprudência da parte de Agamemnon ter matado a filha, né? Então há essa questão. E aí a Electra, né, ela já vai contra isso, né? Ela fala que
ambas mostram as suas justificações diante de um determinado crime, né? Clitemnestra fala o seguinte: Menelau também tinha seus filhos. Se foi realmente por Menelau, né? Por que não sacrificar os filhos de Menelau? Né? E aí a Electra justifica que por um erro, né, divino, né, ele é punido divinamente. Né? Então ele é castigado sob uma justiça divina. Né? Enquanto quer dizer, mas é uma justiça divina, é uma justiça divina, Luiz, mas é uma justiça, a meu ver, é uma justiça de possibilidade a realização da Guerra de Troia. Eu acho que é um pouco diferente, por exemplo, da justiça divina na peça. Não sei se vocês, não sei se eu estou me fazendo claro, porque no caso de Ártemis, né, a possibilidade ou não de Agamemnon levar às últimas consequências o sacrifício de Ifigênia daria o sucesso ou não aos gregos na entrada da Guerra de Troia. Aqui na peça parece ser uma questão mais familiar, mais particular, entendeu? Mais privada. Porque a justiça divina de Ártemis a meu ver, vai do privado ao público, não é? Do privado ao interesse público. Não sei se eu me fiz entender, mas eu percebi um pouco dessa forma. Ou seja, ainda assim, ainda quando a gente fala de justiça divina, existem diferentes justiças divinas. Não sei se vocês compreenderam isso, assim, que eu estou dizendo. Entendeu, Luiz? Ou não? Sim. Não, eu acho que eu te entendi, sim. Eu te entendi, sim. Né? Eu não sei se eu não sei se eu estou certo nisso que eu estou dizendo. Não sei se eu estou certo nisso que eu estou dizendo. Não, porque assim, você vê que há um conflito entre justiças, né? Porque você vê que de um lado Clitemnestra quer fazer justiça, quer dizer, fez justiça pela morte da filha. E de outro lado, o filho faz justiça em nome do pai. Né? E Electra também ela é a favor dessa justiça. E aí você também repara... Agora, uma justiça em frente à outra... Agora, é interessante, porque uma justiça em frente à outra é considerada vingança. Uma justiça perante a outra é julgada como vingança. Né? Sim. A gente olha de longe, tudo é justiça. Mas uma justiça confrontada à outra, um senso de justiça confrontado ao outro, é meramente vingança, é classificada meramente como vingança. Também tem, Marcela, a própria noção que aparece na própria peça de que essa justiça praticada por Orestes, mesmo sendo apoiada por Apolo, ela já é precedida pela entrada das fúrias na casa de Clitemnestra e Egisto. Elas já ficam à porta esperando, como se aquilo já fosse acontecer. Então, é uma justiça apoiada por um Deus, só que é vista com maus olhos pelas figuras que as fúrias, elas, de certo modo, elas tratam de injustiças que mexem com que mexe com crimes familiares. Crimes familiares. Parricídio, matricídio. Por isso que entra um pouco em conflito, o Pedro, com a justiça apolínea. Que também... Sim. Mas Apolo é um deus ambíguo. Apolo é o deus da justiça, mas também é o deus da vingança. Tá? Apolo, ele tem os seus momentos de desvario. Você vê com a própria, né? Com a peça que a gente leu anteriormente, né? Com a Cassandra, né? Que é profetisa de Apolo. E que a Cassandra... O próprio... Ah, não, perdão, eu confundi. Eu confundi com o caso do... Tá, não. Eu confundi o relacionamento de Apolo com
Quem é que é morto por Zéfiro com um disco na cabeça, Luiz? E aí não. Era namorado de Apolo? Enfim. Ih, menina, Aí você tá querendo demais, família. Pedro, porque Aí fudeu comigo. tanta relação. Porque Eu confundi, a achando mitologia que era grega é Apolo. repleta de incesto. Ai, esse negócio eu fico doido, eu fico louco. Esse negócio porque é uma linhagem, é uma suruba que eu não entendo nada. Aí eu tenho que destrinchar, tem umas coisas, assim, uma ligada com a outra, que depois tem que sentar É interessantíssimo, mas é muita. Só que é interessante que, seguindo o que a Lena falou, realmente Gente, eu vou pegar um copo d'água, tá? Né? Porque já não, tô. tudo bem, Marcelo. Entendeu? Vocês falaram, não foi Cleo, Mas né? estou ouvindo. Tá. É Cleo o apelido, né? Só para ter certeza. É? Tá. Que sobre a Cleo, é que você tem nela, ainda que ela se aceite se submeter à situação que está, ela fala, eu ainda guardo tanto ódio quanto você guarda. Eu não Cris, deixo né, de odiar. Hã? É Cris. A Cris, perdão. Cris, perdão. Não muda os personagens. Mudar o personagem. A Cris, ela mantém todo o ódio que a irmã mantém, porém não o diz. Ela afirma isso a ela. Ainda que ela não tenha tanta convicção quanto a irmã, quando é aquela coisa, na hora do vamos ver, você dá para trás, né? Vamos resolver isso aí, ela fala, não vamos fazer assim. Só que é interessante a Cris, né? A Cris é foda. A comparação com a Antígona é muito... Sim. É mais interessante que essa comparação com a Antígona é bem próxima quando a gente percebe que ela some a partir de certo momento da peça. Como some Ela a some. irmã de Antígona. A gente não sabe o que acontece com ela. Ela some. E ela tem umas reflexões, Pedro, muito sensatas. Eu depois comento com vocês aqui. Mas ela. Sim, ela é a figura da ponderação. Ainda que ela seja, entre aspas, um pouco covarde a não se comprometer com o plano de Electra. Gente, procura pensar também, né, que quando a Electra, Helena, principalmente, quando a Electra propõe a Cris o plano, a Electra está desesperada, porque ela acabou de saber, né, falsamente, que Orestes morreu. Então, a única esperança que ela tinha de vingança ou de justiça, né, some, né, se esfacela. Então, ela vai olhar com mais carinho ou com mais, enfim, atenção para Cris. E é engraçado que a Cris era quem sabia que Orestes não tinha morrido, pois não deixou saber sobre esse ponto e viu lá todos os vestígios claros de Orestes. Eu tenho uma dúvida em relação a isso pro Luiz depois, porque essa cena, eu não sei se é uma cena que representa, Pedro, como se diz, um ritual grego, né, de fúnebre, porque Orestes deixa fios de cabelo, assim como a Cris, né, deixa fios de cabelo no túmulo de Agamemnon. E eu, sinceramente, eu não tive nem tempo de procurar para saber se, de fato, né, Karina, é um ritual grego, né, deixar cabelos no túmulo do pai, ou no túmulo de um ente querido. Olha, eu acredito que seja assim, tá? Eu, inclusive... aliás, puta que pariu. Desculpa, gente, vou comer um biscoitinho aqui, tá? Porque... Mas, então, quer que eu responda já? Vai. Sim, o que eu me lembrei aqui, porque, inclusive, isso faz um pouco parte da pesquisa, né? Que eu pesquiso morte, então eu tenho que pesquisar esses detalhezinhos, né? Mas, sim, a questão do cabelo, o cabelo ele tem vamos dizer que ele tem um aspecto sagrado perante o rito fúnebre, né? Inclusive, por exemplo, se a gente se basear no tratamento do corpo do herói homérico, né? A gente percebe que os cabelos, né? Os cabelos eles são retirados, né? No caso do herói homérico, os cabelos eles são retirados, né? Tem uma justificativa, só que agora eu não estou diretamente recordado, né? Mas assim, o cabelo
tem uma representação, uma coisa assim de beleza, de uma coisa de fulgor, alguma coisa assim. Eu imagino. Inclusive, assim, na Ilíada se fala muito sobre os cabelos dos heróis, tanto os gregos quanto os troianos. Então eu imagino, eu gosto muito de imaginar, né? Na época de Homero, por exemplo, os heróis gregos deviam ter cabelos muito longos, sedosos, né? Que nem comercial da seda. Então, não, Lúcia. Lúcia disse que não. O De que é? jeito nenhum, devia ser tudo encebado. Não, será? Será? Não tinha nenhum cosmético, nem nada do tipo? Com certeza, tudo encebado. Eles não Eu não tinham. anotei nada em relação aos cabelos. Mas sim, tem a questão dos. Mas respondendo de uma forma geral, tem esse costume com os cabelos nos ritos fúnebres, né? Ou de cortar o cabelo do morto, né? Geralmente quando o herói morre em guerra, e tem e também essa questão de cortar as mechas, né, dos cabelos e prestar como oferenda, né, Muito interessante. Há uma diferença entre um e outro, mas há sim esse costume de se ofertar, né, os cabelos, ou de se cortar uma mecha quando se morre alguém. Tem sim, tá? Gente, perfeito, Luiz, perfeito. Era minha curiosidade mesmo, assim, né? Porque são aparecem duas cenas nessa peça, né? Uma da Electra falando com a Cris sobre deixar suas mechas. E a outra, quando a Cris fala com a Clitemnestra que encontrou as mechas loiras, né? De Orestes. Eu vou passar a palavra para a Karina e depois vou passar a palavra, enfim, para a Lúcia, né? Para poder falar. Só que eu não posso me esquecer, porque na semana passada eu esqueci. A gente tirar uma foto, né? Então vou pedir para a Helena ativar aqui o vídeo dela para a gente tirar uma foto, né? Eu tenho que apesar da Karina ter feito a foto na semana passada, mas agora a gente vai fazer pose. Cadê a Helena? Vamos lá. Você vai tirar, amigo, ou quer que eu tire? Tira, por favor, Karina. Tá, então vamos lá, hein? Vou falar 1, 2, 3, tá, galera? Peraí. Deixa eu me ajeitar aqui. Então tá, Luiz, se ajeita. 1, 2, 3. Foi. Luiz, você tem edição física aí de Electra ou não, né? Ou foi tu também só no PDF? Não, foi virtual. Eu não tenho a versão de Eu acho que nem tem, né, Luiz? Acho que não tem, né? Pedro, Luiz, sabem se tem no mercado editorial Electra? Olha, eu não sei. Deve ter, mas eu algumas não tem, não. As traquinas eu sei que não tem. Assim, se tem edição nova, recente, eu não sei. Não é nova, mas assim, de fácil acesso. Não, tem sim. Inclusive, uma vez, em 2014, quando eu fui ao Sebo comprar uma tragédia para a minha disciplina de teoria da literatura 1, eu achei um livro da Electra e estava escrito assim, literatura grega, professora Carlinda. Bacana. Eu falei, gente, que mundo pequeno. Pegou? Não, eu não peguei Electra. Na época, eu comprei Hipólito. Só para a Lúcia entender, Lúcia, a professora a qual o Luiz se referiu, é uma das professoras ilustres, né? Digamos assim, lá na UERJ. Ah, tá. Que é professora de grego. Na verdade, ela é professora de teoria literária, mas tem um profundo conhecimento de literatura grega. Eu tenho um livro aqui, né, Luiz, dela, sobre a Electra, mas eu não cheguei a ler, não. Mas está aqui. A tese dela foi sobre a Electra. Mas, enfim,
Karina, por gentileza, o que você Oi, gente. quer dizer hoje? Então, antes até de começar a minha fala de hoje, o que eu separei aqui para a gente refletir, eu vou pegar o gancho aqui do que o Luiz e o Marcelinho estavam falando sobre o cabelo, que me chamou a atenção depois de uma cena que eu vou colocar posteriormente do filme, que eu separei, que a personagem da Electra nesse filme, ela tem o cabelo raspado quase, praticamente, assim, em comparação com as outras personagens do filme que tem aqueles cabelos, até a Clitemnestra, as irmãs, tem um cabelão muito bonito e ela tem esse cabelo quase raspado. Aí me fiquei aqui Interessante. na cabeça, né? Se seria talvez essa questão de talvez ofertar, ser um ritual, ou se talvez essa questão que o Luiz também levantou sobre a beleza, né? O cabelo era uma coisa, né? Um artifício de beleza e ela é colocada como serva, como a margem daquela família, daquele seio familiar, né? Que não podia nem casar, enfim. Só essa reflexão sobre o cabelo. Mas, na verdade, a minha fala, entrando na minha fala de hoje, o que eu queria separar aqui para a gente falar, era um pouco sobre a presença da solidão nessa tragédia. E aqui eu coloco a solidão como um espaço de criação, por exemplo, por dois caminhos. A gente poderia ter aí a solidão como um espaço de criação positivo, né? Se a gente pensar na literatura, a gente da solidão pode ser criada, né? Uma obra, algo imenso dentro da literatura. Mas no caso da Electa, eu vejo que há uma solidão que acompanha ela durante toda a tragédia, né? Ela não participa dessa família, ela se exclui, ela mesmo se coloca, né? O tempo todo como uma pessoa só, ela diz que não tem esposo, não tem leito, ela é sozinha, né? E aí essa solidão da Electra, eu coloco num outro caminho, né, em comparação com essa solidão criadora positiva que eu coloquei, que seria uma solidão que, na verdade, nessa personagem cria mais ódio, mais uma espera por vingança. Eu acredito que essa solidão, ela intensifica, né, essa espera que Electra tem por fazer justiça pela morte do pai. E aí, até lembrando um pouco da outra discussão, né, que Lúcia trouxe a questão do sentinela, eu vejo a Electra um pouco como um sentinela à espera do Orestes. Ela parece estar ali, né, naquela angústia, naquela espera do irmão, né, e essa solidão o tempo todo. E eu reparei que até nas marcas do discurso eu Karina, consigo... Oi. Karina, você falou sobre essa solidão, sobre esse ódio, né? Tem uma fala, não sei se você ia comentar, peço desculpa se você... Não, pode falar. Mas a Cris, né? Ela, Uhum. Clitemnestra, no início diz: o ódio apenas nutre inúteis esperanças. Então, acho que casa com o Exato, muito bom. que você está dizendo. E eu não separei essa fala, muito bom, muito legal. Realmente aqui entrou muito bem. E aí eu pensei nessa solidão, ela perpassa toda essa tragédia junto com... É levantada até pela própria Electra o tempo todo, ela diz que não tem esposo, que ela é só, que ela vive numa desgraça esperando o irmão. E aí eu acabo, assim, fazendo até um paralelo lá com a Ifigênia, né? Porque, na verdade, a Ifigênia, irmã dela, casou-se... A gente até levantou que ela se casa com a morte. E aqui, através da fala do coro, eu percebo que é como se ela também, aqui a Electra, ela se casasse com uma espécie de solidão, de desgraça, né? Tem uma fala do coro que eu nem... Eu só separei a frase aqui, que o coro diz para ela: por que namorastes da desgraça? Então, há uma impossibilidade de matrimônio para ela aqui também, ela se coloca, ela não pode Perfeito. casar, ela não tem esposo, mas é como se ela se casasse com a desgraça, com essa espera, com essa solidão, né, com essa angústia, com esse desejo de vingança. Então, eu fiz esse paralelo com a Ifigênia também. São irmãs e essa impossibilidade física de um matrimônio, né? Mas que, na verdade, existe um matrimônio, de uma tristeza. Enfim, e essa solidão eu vejo também até no próprio discurso. Porque há aquele coro, né, depois das mulheres de Micenas que conversam com ela, que se colocam como amigas da Electra. Mas antes, os primeiros interlocutores... Ah, era isso aí mesmo. Exatamente, amigo. Jamais Peraí. parás voltar Uhum. da quietude do Hades, fim de tudos. Nem com soluços, nem com desespero.
e moderadamente entregas-te a essa dor sem fim, que não te livra de nenhum dos teus tormentos. Dize, por que te enamoraste da desgraça? Perfeito. Era isso aí que eu queria levantar. Exatamente, está aí no discurso. E eu também percebi também lá no início, né, antes do coro mesmo estar ali se colocando como amigas da Electra, né, para ela ter ali uma espécie de confidente. Antes disso, a Electra, os primeiros interlocutores que ela coloca são elementos da natureza, para você ver a solidão dela. Ela não tem com quem falar. Então ela diz assim, ela fala com o ar, ela fala com a noite, ela fala com a claridade, ela diz, vocês estão cansados de ouvir os meus lamentos. Então, assim, ela não tem uma outra pessoa para falar disso. Então, ela fala com a natureza. Eu acho que aí é uma marca no discurso de solidão muito forte, né? Que a gente pode realmente trazer essa reflexão. E achei interessante esse paralelo das duas irmãs, essa impossibilidade de matrimônio, né? Pensando nesse matrimônio lutuoso que as duas acabam trazendo. Enfim, e aí eu assisti aquele cineasta que eu falei com vocês, né? Aquele grego. Ele fez a trilogia. Olha, eu não, eu vou baixar ainda o filme, tá? Não só o filme, mas também colocar na nossa pasta o encontro anterior. Só que assim, eu também não sei se vale a pena, né, assistir ao encontro anterior. Por quê? Porque ele está muito picotado, a internet está ruim, né, a minha, né, caiu toda hora a minha internet, mas eu vou colocar de qualquer maneira, tá? Legal. Mas o filme, eu preciso parar porque não é fácil de encontrar. Sim, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Então, sim. Por isso que eu, às vezes, me proponho a trazer uma cena ou outra que eu acho interessante, até por ser um filme mais difícil. E aí, esse cineasta grego, ele fez a trilogia. Ele fez a Ifigênia, fez as Troianas e fez também a Electra. E aí, há partes incríveis. E aí, eu até separei, mas eu acho que vou deixar para passar depois, uma cena em que eu consigo visualizar talvez essa solidão da Electra, né? Ela mesmo se colocando para esse coro dessas mulheres, cantando as desgraças da vida dela. Que eu achei que ele coloca as imagens, é bem imagético, é em preto e branco o filme, mas é colocado assim, até as vestes da Electra são escuras, ela é colocada como uma serva mesmo, é bem interessante. Mas enfim, eu acho que eu vou deixar para né? Eu passar acho no que final. também é importante. Eu penso que ela vive um luto do pai, não é? E quase que vivendo o luto também do irmão, não é? Então, sim, exatamente. parada. Agora tem uma outra questão, antes de você, né, complementar, porque, curiosamente, Orestes fala para Electra o seguinte, que Electra, ela não é qualquer mulher. Ela não é uma mulher qualquer. Ela é uma mulher diferente. E ele diz isso da seguinte forma, que a Electra, ela é uma mulher de espírito pugnaz. Espírito pugnaz, espírito lutador, né? Espírito, né, de combate. Isso me chamou muita atenção, porque agora é a visão de Orestes pintando essa imagem da Electra, né? Que a gente só tinha através do discurso dela e não por uma perspectiva dele, né? Também só vai aparecer no finalzinho da peça. Por favor, Karina. Bem, era mais ou menos isso, assim, refletir sobre essa solidão e essa possível intensificação, né, dessa angústia e dessa sede de vingança da Electra dentro dessa solidão que ela vive também. E aí depois, mais no fim, eu vou passar uma cena que Luiz, que gosta do cinema, Eu ia te pedir eu vou passar no finalzinho para eu melhor, poder porque ouvir aí a todo mundo Lúcia. fala isso, e aí depois eu passo para fechar, tá bom? É isso. Tá ótimo. Lúcia, por gentileza. Uhum. Ai, meu Deus. Eu pensei um bocado de coisas, tá? Mas parece que tá tudo muito misturado na minha cabeça. Vamos lá. Eu senti muita pena da Electra, não tanto pela dor dela, mas pelo fato de eu perceber que ela tá completamente cega, né? E ela tá cega
e ao mesmo tempo só, né, a solidão da qual a Karina falou, porque ela não consegue enxergar um outro lado, ela não, ela, a ira, a desgraça, a cegaram e ela não consegue ver uma outra opinião e não consegue ver a verdadeira justiça. Tanto é que justiça para ela significa vingança. E essas palavras não são sinônimas. Então ela vê uma justiça conveniente para a dor dela. E até num dado momento, a irmã dela, a, deixa eu ver aqui, A Cris. Cris, né? A Cris fala para ela que a justiça se opõe à conveniência. Eu vou reproduzir aqui, Lúcia, para a gente poder visualizar, tá? Conveniência, né? A palavra. Conveniência. Tá, vou procurar aqui. Então, Mas pode continuar falando. Eu interpreto isso como se a irmã dela estivesse alertando que ela só consegue ver a justiça baseada nos seus próprios argumentos. E a justiça, ela, digamos, ela é neutra, né? Ela não, nesse caso, ela não poderia partir nem da Electra, nem da Cris, nem da Clitemnestra, mas tinha que estar nas mãos de alguém alheio a tudo isso, né? Porque talvez cada uma delas só consiga ver a vingança nesse momento e não propriamente justiça. E essa vingança, ela é conveniente para o sentimento que elas estão sentindo, que elas estão experimentando nesse momento. E olha que curioso, Lúcia, porque a réplica da Electra, olha aqui, você consegue ver? Todo mundo consegue ver? A Electra diz o quê? Consegue ver todo mundo? Sim. O que te pareço falar justamente, às vezes, a justiça opõe-se à conveniência. E a réplica da Electra, não desejo viver debaixo dessas leis, ou seja, de algumas leis, né, conforme você está dizendo, né? Não quer viver. Isso. Então, isso num primeiro momento eu pensei a respeito dessa confusão, a respeito do tema justiça, é uma, digamos, uma opinião muito primária a respeito desse tema, né? Se a gente for pensar hoje em termos de justiça, quando a gente pensa na justiça vingança, é aquela olho por olho, dente por dente, que existe ainda, digamos, nos nossos interiores, por aí, as pessoas ainda resolvem as coisas assim. Quer dizer, até aqui mesmo. Resolvem, né? Toma lá da cá, né? E isso não é justiça. Isso é uma vingança nua e crua. E aí, num outro momento, aparece a figura do Corifeu, peraí. E ele diz outra coisa muito interessante. Só que eu perdi aí o fio da meada e eu não lembro mais quem é o Corifeu. Alguém poderia me dizer? Por favor. O Corifeu é o líder do coro, né? Que é feminino. É feminino, Corifeu o coro é feminino. O coro é por mulheres. E o Corifeu é uma das mulheres do coro que se destaca. E que, enfim. Ok, então tem uma fala da Corifeu que é a seguinte: não, pelos deuses, não te entregues tanto à tua ira. Se cada um der ouvidos ao que diz a outra, colherão proveito certo as duas. Então, nessa fala, para mim, começa a haver uma depuração do que realmente é a justiça. É o você escutar o que o outro tem para dizer. Aqui, ó, é esse trecho aqui. Sim, sim, você. É esse trecho aqui, não é? Se cada um der ouvidos. Não te entregues tanto a tua ira. Se cada um der ouvidos ao que diz a outra, colherão proveito certo as duas. Isso. Então, para mim, essa fala aí, ela seria a conclusão do que a gente pode pensar a respeito da justiça verdadeira, de como a justiça tem que acontecer. Ela tem que acontecer a partir do ouvir o outro.
do saber o que o outro realmente está pensando. E ali a Electra, olha, aliás, nenhum dos personagens queria escutar de verdade um ao Sim, outro. Bom, sim. e tem um outro ponto que foi me chamando a atenção durante a leitura, é que existe da parte do Jung, bem como do Freud, uma associação do mito de Electra e de Édipo, né, à figura paterno-materna, né, a essa fissura pela figura materno-paterna. Então, o Freud, ele adota a figura do Édipo tanto para o feminino quanto para o masculino. E o Jung adota o Édipo e a Electra. E eu estava pensando que eu acho que eu dou mais razão para o próprio Freud. Por quê? Porque o, o, o Édipo, ele quando tem essa atração pela mãe, ele tem é, sem saber que ela é sua mãe. E na tragédia da Electra, ela sabe que ele é o seu pai, né? Bom, não sei se cabe essa minha reflexão, mas em Cabe todo sim, caso. Lúcia, cabe perfeitamente, até porque vou confessar para você que eu tinha pensado nisso, mas eu não tinha pensado em colocar isso na discussão, e que bom que você trouxe. Então, Porque, o que eu quero dizer é que eu acho que nenhuma não tem nada a ver com a outra, é isso que eu queria tá, dizer. mas de qualquer forma, Lúcia, o que eu gostaria muito de comentar esse elemento que você trouxe, estimulado, né, pelos seus comentários, porque o que eu percebo é que, por mais que a Electra ela tenha um grande carinho pelo pai, me parece que o carinho dela é maior por Orestes. Não sei se vocês conseguiram perceber isso. A intensidade do carinho é muito mais voltada para Orestes, de quem ela se lembra quase que. Aí é uma questão até de levantamento mesmo. Eu vejo que na peça os momentos em que Electra fala, que é praticamente todos os momentos, ela lembra muito mais de Orestes do que de Agamemnon. Entendi. Posso falar uma coisa, um Sim. detalhezinho? É só uma observação, é porque, na verdade, o Édipo, ele não sente atração pela mãe. Ele casa com a mãe por uma questão política mesmo, porque ele foi escolhido para ser rei mesmo. Então, nem isso chega a ter, né? Tipo, Mas fazendo essa filhos não é para comparação que qualquer você um, estava não, hein? fazendo com a Electra. Mas fazer 4 filhos não é para qualquer um, não. Não, mas eu estou Tem que dizendo que não teve. gostar muito, tem que gostar muito para fazer. Com todo Eu queria reafirmar essa diferença. Eu queria reafirmar essa diferença entre o Édipo e a Luiz Electra, perdeu, não Luiz só pelo perdeu essa piada. não só Luiz, cadê você, pelo Luiz? fato não só pelo fato do Édipo não saber que é mãe dele, mas pelo fato de realmente não ter nada além de cumprir um papel, assim, que é obrigado, né? Não tem Papel nada na peça político. dizendo que gosta ou que não gosta. Só que isso não é uma questão como é na Electra, né? Que eu tive essa mesma impressão da Lúcia e também concordo com o Marcelo, né? Ela tem um carinho, ela nutre, né? Uma devoção, uma admiração muito grande, né? Pelos homens, digamos assim, da família, né? Na verdade, Helena, eu vejo que a Electra ela também nutre uma devoção maior a Orestes do que a Agamemnon, porque Orestes não só será aquele que vai, digamos assim, limpar a honra de Agamemnon, né? Rei de Argos e de Micenas, mas vai ser o salvador da condição de Electra, né? Então tem essas camadas, né, de significação. Mas pode continuar, Helena. Eu ia dar a palavra para o Pedro também, que eu acho que o Pedro, né, ele, embora ele já tenha falado, eu acho que o Pedro tem mais outras coisas a falar. Não, Pedro pode falar. Eu
só queria fazer essa observação para dizer que o Édipo em nenhum momento está... quer dizer, o Campo Freud dos fala afetos, sobre né? isso. Ele pega a essência do Édipo, né, para fazer a teoria dele lá, mas na peça do Édipo mesmo, ele não tem nada de que ele sente atração, não. Ele não se apaixona, né, pela Jocasta. Eu Mas acho só que, isso que eu assim, queria falar mesmo. que é interessante tanto o comentário da Lúcia quanto da Lena como um estímulo para a gente reler Édipo Rei. Eu acho que é esse o propósito, né? Que até para aprofundar essa discussão, quem sabe. Né? Mas aí a gente depois discute isso. Eu vou anotar isso aqui. Eu vou anotar como um tema. E depois, eu acho que pode passar a palavra para o Pedro. Depois eu queria fazer só uma observação, né? Utilizar o meu lugar de fala de cabeleireira para falar sobre aquela questão lá de Pode falar. sobre cabelo. Só para trazer uma informação, fofoca. Olha só, tá? ninguém aqui está autorizado a falar sobre cabelo, tá bom? Porque eu não corto o meu. Vai fazer um ano mais ou menos, e ele não está lá essas coisas. Então, por favor, muita delicadeza na hora de falar sobre cabelo, tá bom? Mas se você cortasse e colocasse no túmulo de alguém, a gente ia reconhecer que é seu. Pela qualidade, né? Só se for. Exatamente. A não qualidade, né? Então, cabelo significa identidade. Ah, sim. Ótimo. Fala, Helena. O que você ia falar? Não, estou dizendo que eu vou trazer esse assunto depois, mas só como curiosidade. Eu acho que vale a pena a gente continuar falando da peça para depois trazer essa curiosidade depois, assim, né? Só para... Deixa eu só perguntar uma coisinha para Karina antes de passar a palavra. Pode passar para o Pedro. Karina, quantos minutos tem mais ou menos o vídeo que você gostaria de passar para gente? É muito curtinha a cena, é coisa nem de 2 minutos. Tá, Tô só fazendo pra... bem recortes Porque são pequenininhos. 7h40, e aí... Deve ser uns 2 minutos, eu acho. Tá. Luiz, você tinha outras coisas para falar antes de passar para o Pedro ou não? Você tá sem áudio, Luiz. Tô habilitando para você. Pronto. Pronto, agora foi. Então, o que é só para falar a respeito do Crisótemis, né? Que eu procurei aqui no dicionário de mitologia grega e romana. Não, o nome Crisótemis ele não dá muitos detalhes, tá? Sobre ser irmã de Electra. Inclusive, tem uma informação muito preciosa que Sófocles, acho que se apropriou de uma das versões da mitologia em que aparece essa Crisótemis como irmã de Electra. Né? Enquanto em Ésquilo, se a gente for ver em Coéforas, Crisótemis não vai aparecer. E a gente tem como reconhecimento os filhos de Agamemnon somente Electra, Agamemnon e Ifigênia, somente esses três. Agamemnon, filho de Agamemnon, não. Perdão. Orestes, Electra, Ifigênia. E eu sei que ele tem mais 2. A Cris e um outro. São 5 filhos. Mas, enfim. Tem que dar uma olhadinha com mais calma. Bom, de fato, assim, o outro começa com I também. Eu acho que eu anotei aqui, mas pode falar. Pelo que eu vi aqui, Crisótemis está associado à questão dos concursos musicais. Né? Uma figura ligada aos concursos musicais, inclusive por conta do seu filho Filamon. Né? Então, assim, nesse nome não tem nenhuma... Diferentemente de Electra, não tem nenhuma referência a Crisótemis vinculada a essa lenda dos Atridas. Enquanto Electra tem diversas referências lá, até de outras lendas que não a dos Atridas. Entendeu? Eu tenho um comentário a fazer
Pedro, já vou te dar a palavra. Pedro tá impaciente ali, né, Pedro? Pedro, desculpa. Eu vou te passar a palavra e depois eu volto, tá bom? Tranquilo, Marcelo. Uma coisa interessante que aí eu estava percebendo, eu não sei se ele retoma isso, que seria aquilo que falou-se em Ésquilo, no Agamemnon, mas que essa ideia de que o governo de Egisto e Clitemnestra ele é considerado um governo tirânico, governo que não dá, que não tem essa própria intimidade com a população, exatamente. Electra chega a dizer num determinado momento, Pedro, que ela imagina os cidadãos de Argos e de Micenas vangloriando-a pelo sucesso do plano. Tem uma cena em que ela fala isso. Já imagino os cidadãos exaltando a minha ação, a minha glória, para a minha glória. Mas acho muito interessante, é muito bom esse ponto que você botou, porque parece que a justificativa dela também, de uma forma anterior, não que ela fosse, meu Deus, vou derrubar a minha mãe porque eu quero botar um poder mais democrático aqui. Não, acho que ela seria uma justificativa dela perante o mundo, porque matou-se a própria mãe, sabe? Mas é interessante a noção que novamente retorna essa questão no Sófocles do poder, enquanto um poder maior, poder tirânico, que se põe contra. É claro que dentro da noção que a gente tem do Agamemnon e da Clitemnestra e tal, a gente entende, a gente está muito mais próximo da Clitemnestra do que do que da Electra nesse ponto, no sentido no âmbito geral, porque a gente já teve outros mitos de falar a Clitemnestra sofreu muito mais daquilo que ela disse nas histórias, porque a gente já juntou os fragmentos de Ifigênia em Aulis, juntou o Agamemnon de Ésquilo e já criou a história dela. E a Electra só aparece agora com isso, com esse sofrimento na defesa do pai, que seria o poder legítimo. Eu acho muito interessante isso, porque... Eu vejo, Pedro, a Electra como um ponto de passagem, né? Eu acho que a Electra, ela me parece uma personagem que, ainda que Sófocles tenha dedicado uma peça para ela parece ser quase que catalisadora do desejo de vingança do Orestes, né? Como se ela estivesse dizendo para Orestes, olha só, Orestes, eu, tua irmã, o que eu sofri aqui? Eu também tinha carinho pelo meu pai, como você tinha carinho pelo seu pai. Eu te salvei a vida, né? Porque se não fosse eu, você também estava morto, não é? E eu tô aqui esperando que você salve Argos, recupere Argos. Então, eu vejo até um pouco exagerado, assim, o lamento, assim, exagerado com as minhas visões, né? Exagerado o lamento da Clitemnestra, né? Ao longo da peça inteira, mas é exagerado, tem uma, digamos assim, um efeito, né, Pedro? Que é o efeito para... Você vê que o discurso dela com o Orestes, a conversa dos dois, é de partir o coração de Orestes, né? Porque Orestes comovido, ele manda ela calar a boca. Não, sim, Marcelo, diferente do Agamemnon que morreu, Orestes é a esperança dela. É engraçado que a gente pode falar que Electra tirou o destino de Orestes quando salvou ele e determinou que ele seria quem salvaria ela. Porque ela não poderia ser o braço que mataria a mãe e o Egisto. Só ele poderia matar a mãe e o Egisto. Interessante que, assim, acabou Orestes. Orestes, o destino dele é a vingança. Eu nem sei nem qual a etimologia de Orestes para falar uma coisa assim. Mas eu também não sei. Mas ele no final, né? Podemos dar spoiler? Não sei. Mas pode, acho que... Eu vou me apropriar da frase da Lena. Passou de 1000 anos, não existe spoiler. Amei essa frase dela. Aquela famosa expressão, né, voto de Minerva, vem da peça que trata do julgamento de Orestes, né? Ele é defendido por Apolo e acusado pelas Eríneas, né? E aí, enfim,
Quem decide o destino de Orestes, eu não vou contar. Quem decide o destino de Orestes é o voto de Atena, o voto de Minerva, né? Mas a Lúcia tá brincando ali com com Cachorrinho. né, Lúcia? Com a câmera. Depois Mas uma coisa como fazer isso, porque eu achei muito maneiro. Pedro, por favor, se você... Não, uma coisa interessante é que essa noção que sempre volta é algo que eu estava notando isso em uma porrada de peça grega, seja Écuba, acho que não sei se é Écubas troianas que fala, trata-se do sacrifício para apaziguar os fantasmas de Aquiles, as troianas, né? Ou as troianas ou Écuba, eu não sei qual é, sempre confundo. Só que aí eu estava lembrando que, engraçado, que essa noção de justiça, honra, justiça e vingança perpassam o teatro inteiro, até não sei quando isso vai sendo retomado. E pensando no sentido próprio teatral, o coro some, o coro torna-se algo que muito mais é para enfatizar falas, porque, por exemplo, no início ele repreende a Electra para depois apoiar a Electra completamente. Perfeito. Então ele vai transitando e você vê que Sófocles... Olha só, Pedro, e ele não só rápidas, ele aplaude, não só aplaude, mas como, não sei se vocês perceberam, eles colaboram com o plano de Electra. Porque num determinado momento, o coro, lá no finalzinho, ele diz assim para Electra, para ela fingir para Egisto, para ela contar uma historinha para o Egisto, para fingir, ou seja, é como se o coro estivesse colaborando, né, como se estivesse também ajudando a concretização dos planos de Electra e de Orestes. Sim, e também no momento em que ela afirma, elas são amigas, eu posso falar em frente a elas que elas são o nosso apoio aqui. E essas amigas seriam como se fossem as próprias serviçais do palácio, seriam como se fossem próximas a ela, por estar na mesma condição de ostracismo, como essa solidão que foi imposta pela... A gente pode falar que a Karina, pegando o que a Karina fala, uma diferente classe social. Ela pode ser ainda filha do rei, mas ela não é mais filha do rei. Quem governa Egisto é outro. E isso é muito Seu interessante. comentário, Pedro, me lembrou as Oceaníades de Prometeu, porque as Oceaníades, né, Karina, elas tinham uma empatia com Prometeu, assim como o coro dessa peça tem uma empatia com a Electra, né? O que não é uma constante, porque nas outras peças a gente viu que não eram todos os coros que tinham empatia com os protagonistas, não é, Luiz? Em Agamemnon não era assim, né? O coro não tinha empatia, muita empatia com a Clitemnestra. Ah, sim. Porque o coro estava mais tendia mais para o lado de Agamemnon do que de Clitemnestra em si. Né? Isso é muito interessante. Sim, isso é muito interessante. Tá com sono, Lúcia? Não, pode falar. A gente já está terminando já, tá? Só faltam 9 minutos, tá bom? Coisa que essa velocidade do diálogo de Sófocles foi algo que deixou muito afiado e nos diálogos curtos e momento. Isso me lembrou muito, porque eu não sei como foi a tradução, a divisão dos versos, como é que foi organizada isso. Porque eu nem sei nem de quem é a tradução desse texto, porque não tem lá. Pois é, esse é o grande problema, né, Pedro? Foi foi o único documento online que eu encontrei na internet. E infelizmente não encontrei o tradutor. Isso é importante para nós, né? Saber quem foi o tradutor, qual é a origem desse texto, né? De fato. É um problema. Não, porque isso me lembrou muito essas velocidades de diálogo. É claro que existiram outras peças. Me lembrou muito as divisões de verso que faz o Corneille no Cid, que trata a mesma coisa, honra, justiça, vingança, e nessas coisas, isso aí, quando um começa Pedro, a falar do outro. Um começa a falar do outro, e essa mesma temática da questão do poder, e como é ruim, e como esse poder é mais forte, esse poder para além de todas as forças, que é combatido muitas vezes nas peças gregas. Me lembrou uma peça que eu estava lendo essa semana passada, que é do Jorge Andrade, que ele cita uma peça do Almeida Garré, Karina.
Acho que é... Olha! Vamos lá. Opa, aí sim, hein? Catão e... Sobre Catão e Brutus. Que fala sobre Legal. Claro que é diferente, ele vai falando de outros pontos, não vai falando só sobre essa coisa do poder, só que lembrou isso porque existe sempre esse discurso do como lidar com esse poder que é acima dos poderes e como evitar essa tirania, porque é sempre contra a tirania. Ainda que não se explique que tirania é essa, mas é engraçado, né, Pedro, isso, né? Porque o poder, né, ele sempre terá a tirania como um lugar de risco, né? Não existe poder que não tenha, assim, que não o acompanhe, né? A tirania como um lugar de risco fácil, né? Como é o poder ao lado de Zeus, né, no Prometeu Acorrentado, ao lado da tirania. Acho bem interessante. Mas é engraçado como isso tem uma mitologicamente, né, Pedro? Mitologicamente, Zeus quer livrar os deuses da tirania de Crono. E acaba fundando também sua própria tirania. Então, não só para os deuses, mas também para os homens. Sim, mas acho que é só isso que eu ia falar. Eu acho que complementem, por favor, critiquem, quero ouvir mais também. Eu queria falar uma última coisinha, mas também dar oportunidade para os demais falarem. São 7h54. A única coisa que eu quero falar é que eu até me perdi. Lembrei. Um momento também muito bacana para mim, assim, na leitura dessa peça, foi a história que o preceptor conta para Clitemnestra, que é uma mentira. E ali é muito interessante, porque é uma ficcionalização, né? O preceptor está contando como, né, como Orestes morreu, né? Ou seja, morreu numa corrida de cavalos, e ele dá muitos detalhes, é uma narrativa, né, muito rica, né, em detalhes para Clitemnestra, né, que deseja saber, né, ela nem toma o impacto da notícia da morte, mas ela quer saber o que foi que aconteceu, como foi a morte e tal. E, gente, isso é muito interessante, principalmente se a gente leva em consideração essa brincadeira da literatura, né, que é a tematização da própria literatura, né, a meta-literatura, né, a ficcionalização. Eu não sei se Sófocles, Luiz, ele faz isso em outras peças, mas nessa peça me chamou muita atenção, né? A história que é uma dissimulação, assim como a gente vê em Agamemnon, né? Em Agamemnon, a Clitemnestra, ela dissimula os seus sentimentos, mas nessa peça, em Sófocles, é um fingimento puro, né? Da história mesmo, né? De uma fábula, de um episódio. Né? E isso me chamou a atenção, né? É como se Sófocles estivesse usando a literatura, né? O papel da literatura, o papel do contar, do narrar, né? Do ficcionalizar e tal. E o preceptor, né? A gente esqueceu de falar que o preceptor é aquela figura que é encarada por Electra como um pai, né? Que pede cautela aos dois, porque os dois estão muito alvoroçados a partir do momento em que se encontraram e a partir do momento também que combinaram um plano, né? O preceptor é muito interessante. É um sábio também. Fala, Luiz. Essa questão do fingimento que você está falando é o quê? Do discurso? É a história que o preceptor conta para satisfazer o anseio da Clitemnestra, porque a Clitemnestra ela precisa se convencer da morte de Orestes, né? E aí o preceptor, cumprindo o plano desse príncipe de Argos, né? Conta para ela uma história. Só que a história que o preceptor conta para Clitemnestra é muito rica em detalhes. Ele diz que Orestes estava jogando, né? Estava nos jogos, né? Sim, eu achei essa parte muito interessante. É muito interessante. Aí ele vai falando você acha, quem ele disputou, que ele era um jogador muito valoroso, né? E aí ele entra numa corrida de cavalos, aí nessa corrida ele sofre um acidente e tal.
E a maneira como ele conta é muito rica. Olha, o filhote da Lúcia. Isso eu acredito que não seja um aspecto dessa questão desse fingimento, dessa dissimulação recorrente à construção de Sófocles, né? Mas eu acho que também a gente pode dizer que essa simulação está muito presente na apresentação desse mito, né? Porque a gente também, em Agamemnon, a gente vê uma figura dissimulada de Clitemnestra. Mas é diferente. São duas dissimulações. Não, sim. A Clitemnestra, ela não inventa uma história. Sim, a dissimulação dela do discurso. A dissimulação dela é das intenções. No porque preceptor, ele cria uma história para ludibriar a Clitemnestra. Sim, exatamente, porque aí a gente está também, porque o trágico também, o discurso trágico, ele se associa muito ao discurso sofista, né? Porque é você ludibriar a partir do falso, né? Então você vê em Ésquilo, né? Claro que assim, a questão do sofismo, ele é fortemente presente em Eurípides, né? Mas assim, você vê que você tem uma aproximação a partir do discurso trágico, do discurso sofista, né? Claro que em Ésquilo você tem uma aparência desse sofisma, né? E em Sófocles você tem porque é o preceptor convencendo a partir do seu discurso com uma história falsa para convencer o quê? De um fato. Tá. Ele tem que Luiz, perfeito. Perfeito. Né? Então, perfeito. Do ponto de vista retórico, é isso mesmo. O que eu queria chamar a atenção é que, do ponto de vista literário, né? É uma ficcionalização dentro de uma ficcionalização. Né? A meta-literatura. Sim, muito. Eu fiquei chocada, falei, caralho, eu achei que ele só ia falar que eu achei que ele ia falar que morreu e foi no jogo pítico, eu não achei que ele ia detalhar com tantas riquezas, mas ele, na necessidade de convencer, né, porque geralmente a gente percebe, rapidinho, tá, gente, desculpa, porque, por exemplo, você percebe muito que quando acontece um fato a Lena trágico, tá rindo pra caramba da Lúcia e o cachorro dela. Quando você percebe que quando o mensageiro ele traz a notícia de um fato trágico, né, o preceptor está fazendo esse papel. Então, ele traz essa notícia de um fato trágico na riqueza de detalhes. Então, o preceptor ele foi fiel a isso, né? Mesmo trazendo uma notícia de um falso trágico, né? Então, assim, manteve essa fidelidade ao mesmo tempo. Também é bem interessante essa parte mesmo. Bem, passamos um pouco do tempo, né? São 8h01. Vou pedir para a Karina fazer a reprodução do que ela preparou para a gente e a nossa oração de encerramento. Isso. Gente, e assim, sem a gente programar, foi muito oportuno, apropriado deixar a cena para o final, porque aí ao meio das últimas falas, o Pedro e o Marcelo, eles levantaram a questão do coro, né? E assim, a Lena não vai conseguir ver, tá? É verdade. Você não vai conseguir ver porque pode travar o seu computador, o seu telefone. Verdade. Estamos gravando. E aí vai ficar vai ficar bem reproduzido no meu computador e a gravação vai para a pasta para quando você quiser assistir. Bem, e aí essa cena que eu separei, ela traz, né, aquela questão da solidão que eu falei, porque vai ser uma fala da Electra com o coro, em que ela vai falando das amarguras da vida dela, desse lugar, né, de ser filha de Agamemnon e de ser agora excluída da família, enfim. E aí foi muito bom que vocês colocaram sobre o coro, né? Porque há uma identificação. São também mulheres esse coro, são mulheres de Micenas, ou seja, de Argos, elas têm uma identificação aí com a Electra, e a gente sempre fala dessa potencialidade do coro, né? Eu enxerguei um pouco como se a personagem da Electra ela é tão grande, ela tem tantas características, que como se ela não desse nessa personagem e se alargasse para o coro. Então, é como se fosse uma extensão da própria Electra, esse coro. E essa cena tem a Electra no meio e tem essas mulheres ao redor, e é um diálogo, né? Porque é como se elas fossem
amigas estão ali tentando aconselhar a Electra a tentar ter mais calma com essa vingança. Enfim, é uma conversa em que a Electra se coloca como essa pessoa só e sofrida, né? Uma desgraçada na vida. Aí é bem curtinha, 1 minuto e pouco a cena. Eu vou colocar aqui para fechar. E falando novamente, né, desse cineasta que traz tão bem alguns pontos muito marcantes das tragédias. Ele fez essa trilogia, né? A Ifigênia e os Karina, Troianos. você me passa o link depois do Vou lugar passar. onde você pegou o filme, porque de repente... Vou passar. E ele trabalha muito bem. É legal, como eu sempre falei, até na Ifigênia, né, de prestar atenção nos elementos, porque aqui tem o vento, tem a noite escura, são elementos que a gente pode trazer toda essa atmosfera da solidão mesmo. Então, vou colocar. E antes disso, a minha fala foi toda voltada para a solidão, né? Uma solidão, no caso da Electra, que levou a um fim trágico. Mas eu queria dizer aqui que a gente está nesse contexto de solidão também, de quarentena, e que eu enxergo o nosso grupo como um espaço de solidão criadora e muito boa, né? Então, eu queria deixar isso aqui registrado. Karina. E vou colocar, né? Vou colocar aqui, tomara que dê para todo mundo acompanhar, tá? Peraí, compartilhar aqui. Vamos ver. Είμαι η Ηλέκτρα, κόρη του Αγαμέμνονα και της Κλητεμνίστρας. Είμαι στις πίκρες. Και στη μαύρη μου ζωή. Κόρη μου, μη στενάζεις. Παρακάλα τους θεούς και θα σ' ακούσουν. Τους δικούς μου θρήνους. Μήτε Θεός, μήτε θνητός δεν τους ακούει. Συμφορά στο σκοτωμένο. Και στον αποδιωγμένο. Τον αδερφό της σκέφτεται. Ναι, τον Ορέστη. Γιος ακριβώς τέτοιου πατέρα. Πού να παραδέρνει. Σε ποια χώρα. Σε ποιο σπίτι. Γιατί δεν έρχεται να δει της αδερφής του την κατάντια. Από το παλάτι του πατέρα της διωγμένη. Σε γκραμωτό πιαμένη. Ενώ η μάνα μου η κακούργα κοιμάται μ' άλλον άντρα. Σε κρεβάτι φωνικό. Καλές γυναίκες. Αν κάποιο από εσάς ξέρει τον τάφο του πατέρα μου, να μου τον δείξει. Bem, era isso, gente. O filme tem outras cenas excelentes, mas eu tinha que separar só uma, e era essa, para fazer ressonância com a minha Helena fala. conseguiu ver? Acho que a Helena tá sorrindo. Conseguiu ver? Conseguiu, Helena? Ah, que bom, ótimo. Mas de qualquer forma tá gravado aqui. Queria agradecer, né? Tá. Um momento muito bonito, muito lindo. A peça é excelente. Discuti-la juntos também é muito bom. E, enfim, muito obrigado. A gente se encontra no próximo domingo. Boa noite a todos. Boa semana para todos. Semana que vem, Helena. Segunda semana que vem. A gente já, olha só, façam as contas, né? Antígona, né? Uma mulher. Depois foi o quê? Prometeu. Foi Prometeu, um deus, né? Um titã. Depois Ifigênia, outra mulher. Depois Agamemnon. E depois Electra. Electra, 3 mulheres.
dominando a parada aqui. E aí agora a gente vai para outra mulher que é Helena. Muito bom. Exatamente, a quarta, né? Muito bom, gente. Tá indo para a sexta peça, né? Muito Olha aí. Gente, eu nunca achei que ia ler tanta tragédia. Também. Você não precisou nem de legenda, né? Vamos falar a verdade, né? Olha, algumas coisas eu entendi. Não vou dizer que entendi tudo. Pelo menos Patera, Pada, eu entendi, né? Olha aí. Muito bom, Luiz. Né? Algumas coisas. Não vou dizer que o Patera eu entendi direto. Eu falei, Patera. Então, é o pai. Muito bom. Gente, um beijo a todos. Muito bom, gente. Beijão. Boa semana. Até domingo que vem. Beijo, gente. Até mais. Beijo. Até semana que vem.